E aqui conosco agora a doutora Denise Steiner. Seja muito bem-vinda, doutora Denise. Obrigada, Marina. Estou hoje, numa nova configuração aqui. Espero que a Adriana melhore logo e volte. E, na verdade, vamos falar um pouquinho sobre alergia. E como eu digo, é sempre bom que a nossa saúde esteja melhor, equilibrada, para que a gente suporte todas essas notícias que sempre são piores do que melhores, mas continuamos aí resistentes. Eu acho que isso aí deve abalar o sistema imunológico e ajudar nessa questão das alergias. Doutora, eu queria te perguntar isso, começar perguntando isso. Essa questão toda emocional afeta também nesse quadro alérgico? Pode afetar? Afeta, isso é uma ótima pergunta, porque eu queria até dizer que a gente não nasce alérgico e ao longo da vida a gente vai desenvolvendo alergias e a alergia está relacionada justamente ao sistema imunológico. Então tem muita gente que às vezes fica bem assim claro que tem alergia a um determinado remédio, a um determinado tipo de alimento ou alguma coisa que passa na pele e quando está muito estressado tem com muito mais facilidade, tem um quadro muito mais grave e às vezes quando está tudo bem a pessoa nem mesmo apresenta alergia àquilo. Então o sistema imunológico tem tudo a ver. Quando a gente está melhor, a gente tem menos alergia. Aqui um quadro, gente, que é uma urticária aí, Então vocês vejam, toda alergia ela é uma inflamação. Então na verdade a pele vai ficar vermelha. Geralmente toda alergia coça muito e aí o problema também vai se complicando porque você pode machucar a pele e até ter uma infecção em cima disso. Alguém aqui tem alergia a alguma coisa? Eu nunca tive a nada, mas depois de mais velha eu comecei a ter de gato. De gato? Eu não posso chegar perto de gatos mais. E eu tenho uma pergunta para você, doutora. Como faz pra gente diferenciar uma alergia de toque mesmo, de alguma coisa que toca na gente, de uma emocional, por exemplo? Bom, na verdade, quando é alergia mesmo, você tem alguma substância envolvida. Então, essa que você perguntou, alergia de contato, ela vai normalmente acontecer no lugar que você encosta na pele. Por exemplo, relógio, pode ter ao metal do relógio, você pode ter ao cinto também, você pode ter a bijuterias e você pode ter da sandália de borracha e às vezes faz o desenho direitinho da onde está encostando na sua pele, vamos dizer. Mas se a pessoa, por exemplo, pasta de dente colorida pode dar uma alergia. Uma coisa que é frequente e que as pessoas não ligam, esmalte de unha dá alergia geralmente na área dos olhos. E então ela não faz essa correlação. Mas por que isso acontece? Porque passa o esmalte, essa pele é mais resistente aqui, tem a cutícula, e aqui ela passa a mão no olho e não percebe e começa a coçar, fica inchado, fica vermelho, tudo. Essa alergia de contato você confirma pelo teste de contato. Aí tem uma reação que pode acontecer pelo esmalte. Como é meio à distância, ela não vai, às vezes, saber o que está acontecendo, E o teste de contato, existem baterias específicas, você põe nas costas e aí você fica 48 horas com aquelas substâncias ali e quando você abre, você vai ver que ali está vermelho e tal e confirma, olha, tem reação a tal substância, ao níquel, por exemplo, que é muito comum. Mas depois começa a complicar, a pessoa começa a continuar usando, tem alimentos com níquel, então às vezes ela começa a ter em outros locais e fica mais difícil dela descobrir. Mas se for alergia, você tem uma substância envolvida. Agora, o que pode acontecer é irritações na pele, dermatites, que aí estão relacionadas ao emocional e não tem uma substância envolvida. A criança atópica, a dermatite atópica é uma daquelas que é pelo emocional principalmente. Então essa criança, quando é bebezinho, ela tem muita irritação no rostinho, quando ela cresce um pouquinho mais, ela tem nos joelhos, na dobrinha do braço e do joelho. Então essa daí é muito gerada pelo emocional e não tanto pelo contato. Não sei se está claro isso. Não, ficou claro. E como que é o tratamento? É uma pomada ou então é melhor consultar
consultar o médico antes de fazer qualquer coisa? Então, quando você descobriu que você tem alergia, por exemplo, a um cosmético, né? É difícil isso, porque você tem que saber a substância. Você tem que tirar. Não dá para você tratar se você continuar usando. Inclusive, se você continuar usando, você começa a aumentar aquilo, a reação é mais forte. Então, tem que tirar a substância, pelo menos por um longo tempo, para a sua parte imunológica, inclusive, melhorar e tratar com corticoides, com pomadinhas, para sumir aquele vermelho. Agora, a criança atópica é bem mais complicado, porque é um conjunto, né, de ações que você tem que ter. Essa criança atópica, ela é muito alérgica e ela, mesmo sem alergia a alguma coisa, ela toda hora está coçando, então a pele dela tem que ficar hidratada constantemente, não pode tomar banho muito demorado, não pode usar um monte de coisa, assim, tipo perfume no quarto, um monte de bichinho de pelúcia. Essa criança tem que ser clean, né? Tem que afastar tudo que possa gerar reações, o gatinho, como no seu caso. E aí você ir cuidando, hidratando a pele e tudo, mas ela vai ter surtos às vezes, ou pelo emocional, ou porque entrou em contato com uma coisa que irritou demais. Então, às vezes, nós temos que entrar com remédios fortes, às vezes o corticoide, que é muito importante que não seja por muito tempo, às vezes imunossupressores, e hoje em dia remédios mais fortes que são chamados de biológicos. Então, aquelas crianças que sempre estão todas vermelhas, sempre estão muito coçando, começam a não conseguir nem comer direito, implica em piorar o crescimento. Essa criança muitas vezes tem que tomar remédios mais fortes, que são indicados pelo médico e que devem ser acompanhados, né? Muito legal. Meus filhos tiveram, mas só com creme e hidratação bem feita. Já deu para ajudar. O Marcília tem uma pergunta também. Doutora, a gente vê, às vezes, essas irritações, alergias e etc. E tem gente que tem, depois aquilo desencadeia em outra coisa. É possível que uma alergia seja não um fim em si mesmo, ou seja, causa de uma outra doença? E uma segunda pergunta, a gente está falando aqui do universo da política, é possível ter alergia ao trabalho? Tem gente que tem alergia ao trabalho? Então, alergia à honestidade? Tem alergias morais? Tem alergias morais. Isso que você perguntou, assim, é muito importante porque, assim, por exemplo, uma coisa que se fala muito hoje em dia, disbiose, né? Disbiose é quando o intestino está desequilibrado e as bactérias ruins, elas pioram mais do que as boas. Ela pode dar irritações na pele. Então, às vezes, você está com o intestino todo alterado, isso baixa a tua imunidade, você começa a ter coceira aqui, coceira ali e tal. Então, acontece. E realmente, Marcílio, muitas doenças na dermatologia, tipo rosácea, que é como se fossem umas espinhas no rosto, também tem o próprio herpes, tudo, eles são alergias ao trabalho, ao ambiente, ao que está acontecendo, e você não consegue melhorar essa pessoa enquanto não houver ou uma retirada dela daquele ambiente, daquela, né, tóxico, ou ela tem que se conhecer e começar a administrar como ela vai lidar com aquilo. Mas você fez uma ótima pergunta, porque hoje em dia isso é muito comum. Paula, tem perguntas do chat aí para a doutora Denise, né? Tem, perguntaram aqui sobre tersol. Ele é um tipo de alergia e quando ele aparece com muita frequência, como que funciona? No inverno não, né? Tersol. A gente tá... Tersol. É que nasce um sol no olho. Na verdade, não é bem alergia, mas é uma sensibilidade. Entope uma glândulazinha na área do olho, começa a inflamar e muitas vezes evolui para infecção. A gente fica aqui falando nomes difíceis, né? Inflamação é quando está vermelho, quando o seu sistema reagiu imunológico, mas infecção é quando tem uma bactéria ou eventualmente um vírus, que daí começam ainda a complicar o quadro. Então essas pessoas, elas têm que usar colírio constantemente, colírios assim só de hidratação. Precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes hoje em dia, antibiótico não é vendido sem receita médica, mas às vezes tem aquela coisa, assim, pega o remédio de alguém da casa. Então, cuidado, não pode usar nem corticoide
e nem antibiótico no olho sem uma indicação. Isso leva a problemas mais sérios. Mas o Tersol, ele precisa de uma indicação médica, porque geralmente você precisa usar um anti-inflamatório, algo que diminua a inflamação, mas no dia a dia você precisa manter seu olho hidratado, tem que usar óculos escuros com uma boa lente quando você vai ter muito estímulo do sol, você precisa ajudar teu olho a aguentar os estímulos externos que vêm. Muito bom. Antes da gente voltar aqui com umas perguntas que ainda tem aqui para o Marcília, doutora, tem aqui no chat, eles estão perguntando sobre quem tem alergia, por exemplo, tem gente com alergia a ouro, tem gente com alergia a prata, tem gente que tem alergia a bijuteria. Isso também acontece? Tem alguma fórmula, algum tratamento que pode fazer para voltar a usar? Então, na verdade, ouro não há alergia. O problema é que a pessoa pensa que aquilo é de ouro e ela tem uma mistura de algum metal. Teoricamente, a literatura fala que ouro não dá alergia. Então, se tem alergia a ouro, você foi enganado, comprou falso. Mas eu já tive, por exemplo, no caso de ouro rosa, às vezes quando tem alguma outra liga ali que pode fazer. Então, às vezes é ouro, mas... exatamente. Tem algum resíduo de uma liga, alguma coisa. Mas assim, como eu falei, não tem jeito a não ser você tirar pelo menos por um bom tempo, né? Porque enquanto você tá com aquela alergia bem forte, encostou na pele, a sua pele reage. Porque ela aprendeu a fazer aquilo e ela não vai deixar de reagir. Então, na verdade, você tem que afastar, né, por um tempo e depois ir criando uma situação melhor, mantendo hidratação, melhorando o teu sistema imunológico, saindo do trabalho, mudando para um melhor, enfim, né, essas coisas todas, para que talvez um dia, algum tempo depois, você consiga usar aquela substância. Muito bom, muito bom. Muito bom, doutora. Obrigada aí pela sua participação aqui com a gente. Sempre um prazer. Muitas aqui recados para você aqui no chat, perguntas. Então, depois dá uma olhadinha. A doutora sempre responde. Tem o seu Instagram também, né? Vamos deixar aqui para quem quiser contactar a doutora. Ela sempre lá responde todo mundo, ajuda. Eu quero realmente interagir com vocês, né? Porque a gente tendo, às vezes, a informação correta, a gente pode melhorar bastante a qualidade de vida. Olha lá, D de doutora Steiner, Denise Steiner, né? Doutora Denise Steiner aí na tela para vocês. Então, qualquer dúvida, só procurar a doutora, sempre disposta a ajudar. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.